Cirurgião dentista, fala para mim, doutor. O que é mais importante para você? Orçamento ou tratamento? Qual é a sua prioridade dentro do consultório? Tanto no atendimento que está te esperando na recepção, como também a energia, a força, a sua dedicação, o seu zelo, o seu comprometimento em colocar pacientes na agenda. Orçamento ou tratamento? Vamos levar essa reflexão para uma outra esfera e depois vamos trazer de volta para dentro da odontologia. Se a gente pensar num outro comércio, vamos pensar assim na pessoa que vende frango, abate frango. Qual é o negócio dele? É se preocupar, a energia dele tem que estar se preocupar em vender e comercializar frango, tão somente isso, já que ele é vendedor de frango, ele abate e vende frango, ou a energia dele precisa estar em criar o pintinho. Abater e vender o frango é importante, ele tem que ter fornecedores bons, ele tem que trabalhar um preço de mercado justo, é o que a gente faz na nossa carreira também. A gente precisa fazer a precificação correta, a gente precisa cobrar um valor que atenda às nossas necessidades, que também seja um investimento compatível com aquilo ali que a gente já vem colocando na nossa carreira, na nossa infraestrutura. Mas a gente também tem que ver um valor que não deixe a gente fora do mercado, então a gente tem que ter um pouco de bom senso em relação a isso, precisa conhecer o nosso nicho. Se você não conhece o seu nicho, se você não sabe a importância de conhecer o seu nicho, eu tenho um vídeo que fala sobre isso, vou deixar aqui na descrição. Então é importante? É. Agora, voltando para aquele reflexo lá, se essa pessoa que comercializa frango ele se preocupa tão somente com isso, não se preocupar em todos os pintinhos chegarem vivos até o momento do abate, não se preocupar com a sanidade, com a qualidade da alimentação, com as vacinas, com o conforto dele ali para ele poder crescer, para ele poder comer mais, não desperdiçar, não pisar, não sujar, não molhar, não mofar a ração dele, entre outras coisas mais. Adianta quando chegar lá no final ele tem um bom fornecedor, ele já tem o cliente que vai comprar o frango, ele tá vendendo o frango pelo preço justo, se ele está vendendo muito menos frango ou muito menos quilos de frango do que ele poderia estar vendendo se ele se preocupasse com o pitinho, em todo o processo dele até ele virar um frango pronto para o abate. Na nossa vida não é diferente. O cirurgião dentista precisa entender que ele não vive de tratamento, ele vive de orçamento. Isso mesmo, você, cirurgião dentista, se você não entender, se você se recusar mais uma vez a entender que você vive de orçamento, você vai continuar ficando longe dos seus objetivos. Exatamente isso. Eu não sei quais são os seus objetivos. Se é ter uma casa melhor, se é ter um carro melhor, se é viajar, se é casar, se é separar, se é... Eu não sei. Mas eu sei que enquanto você estiver achando que você vive de tratamento, você vai ficar cada vez mais longe de alcançar o seu objetivo. Eu tenho algumas metas. Uma das minhas metas é levar você, cirurgião dentista, a alcançar 30 mil por cadeira. Por isso eu estou fazendo esse vídeo. E por que eu escolhi 30 mil por cadeira? Porque eu sei que é um faturamento que vai ajudar você a alcançar seus objetivos. Hoje eu sou dono de 8 clínicas, mas eu já participei da gestão de mais de 20 clínicas. Meu nome é Diogo Batalha, eu também sou cirurgião dentista, sou cirurgião dentista há mais de 14 anos. Que eu trabalho dentro da odontologia. Antes de eu ser cirurgião dentista, eu já trabalhava com odontologia numa outra área da odontologia. Em algum momento a gente vai se conhecer, eu vou contar um pouquinho minha história para você. Mas eu venho trazendo todo esse conhecimento e cheguei aqui nesse canal que tem por objetivo fazer você alcançar os 30 mil. Se está fazendo sentido, peço que você já deixe o like, que você compartilhe se tiver alguém que você acha que esse conteúdo vai ajudar essa pessoa e que você esteja inscrito, porque todos os dias vai ter um vídeo que vai ajudar você a chegar a esse faturamento de 30 mil por cadeira. E o principal tema, principal pauta, são muitas outras coisas que vai precisar, mas a pauta principal é o orçamento. Se você não entender que você não fideliza um paciente se você não fizer um bom orçamento, o tratamento bem feito, muitas vezes não fideliza o paciente. Você acredita que o paciente não tem, na maioria das vezes, noção de que um tratamento foi bem feito? Você sabia que o seu paciente não tem a menor noção que a resina que você usa é uma Z350 e que a do concorrente é uma Alice? E que a Z350 é muito melhor que a Alice? Que a marca do seu aparelho é muito melhor que a do seu concorrente? Que o implante que você usa é muito melhor que o implante do seu paciente? Que você está usando um cone Morse e o concorrente fez um orçamento com hexágono externo? Você sabia que não tem como ele saber se você vai obturar o canal com endofil ou com uma PH Plus? Não tem como ele mensurar isso? Mas sim, o atendimento que você deu, o ticket médio que você trabalhou, a confiança que você trabalhou, as respostas que você deu, se tornar único para esse paciente, entregar algo que nunca ninguém entregou para esse paciente. Você começa a fazer isso no orçamento. E quando esse orçamento de fato virar um tratamento e quando esse paciente sair, sai um paciente fidelizado, sai um paciente que volta, sai um paciente que indica, um paciente promotor,
Se você não sabe o que é um paciente promotor, eu tenho um vídeo que fala sobre isso. E tudo isso começa no orçamento. É igual eu falei, a pessoa que trabalha com frango, que vai ganhar dinheiro com frango, não é o que faz os melhores acordos na hora de abater o frango, mas sim o que consegue ter mais frango para ser vendido, que consegue o frango com menor custo na hora de abater, que consegue mais quilos de frango. O mesmo trabalho que uma pessoa que trata mal os pintinhos vai produzir um frango de 3 quilos e o que trata bem vai produzir um frango de 4 quilos. Vão vender pelo mesmo preço, só que um tem 3 quilos por cabeça para vender, o outro tem 4 quilos de cabeça por vender. Você, quando você não trabalha um ticket médio adequado, você talvez vai ter atendido o mesmo número de pacientes que eu ou que o outro dentista que fez com eficiência atendeu. Vai chegar com a mesma dor nas costas, vai chegar com o mesmo cansaço em casa, porém com uma renda muito inferior do que você poderia ter chegado se você tivesse aplicado o orçamento 30K. E o que é o orçamento 30K? O orçamento 30K é um método que eu desenvolvi, juntando todas as experiências de vendas que eu tinha antes de ser dentista. Eu trabalho com vendas desde os 12 anos de idade. Como eu falei, eu estou com 38. Em algum momento a gente vai sentar e a gente vai se conhecer. Mas eu trabalho com vendas desde os 12 anos de idade. Como dentista, eu trabalho tem 15 anos. Já trabalhei em várias clínicas, já tive meu consultório próprio. Como eu falei, já fiz gestão em 20 clínicas. Hoje eu tenho 8 clínicas, minhas. Aonde eu aprendi a transferir esse conhecimento que eu aplico no meu orçamento para os meus dentistas. E agora eu quero transferir esse conhecimento para você, que é o orçamento científico 30K. E por que científico? No meu modo de enxergar, tem duas fases do orçamento. O orçamento financeiro, que pode ser feito pelo dentista ou por outra pessoa treinada para isso, que é um orçamento onde a gente vai falar de parcelamento, de descontos à vista, de formas de pagamento, entre outras coisas. E tem o orçamento científico, que é onde nós vamos, de fato, fazer todo um processo que vai levar à fidelização, à humanização do atendimento do cliente, à entrega de um atendimento único e personalizado, onde de fato esse paciente vai tratar com você e não somente com você. Eu costumo brincar que chega a 100% de conversão, apesar de nem 100% dos pacientes pagar imediatamente após o tratamento, após o orçamento, né? Você acabou de fazer o orçamento, nem sempre todos vão pagar. Mas você vai perceber que aqueles que não pagam voltam dali a 5 dias, voltam dali a 20 dias, dali a 1 mês, dali a 6 meses, mas voltam. Você vai perceber que não vai ter mais aquele paciente que começa um tratamento e some, e muito menos aquele paciente que você faz o orçamento que ele fala que vai conversar com o esposo e desaparece, que fala que vai esperar o cartão virar e nunca mais volta. Isso não vai acontecer mais. Por quê? Porque quando o paciente simplesmente sumir, você vai ver que ele estava se preparando para tratar com você, que ele não vai aceitar outro tratamento. Quantas vezes você já passou por isso? Eu estou falando porque eu já passei antes de ter desenvolvido esse método. E você fazer o orçamento e o paciente não tratar com você. Dali algumas semanas ele volta para você socorrer ele porque ele resolveu fazer aquela extração com outra pessoa e, enfim, foi mal sucedida, ele começou um tratamento que não funcionou, fez uma prótese, a prótese não fica na boca, ele vem para você. Você fala assim, poxa, eu fiz o orçamento pro cara e o cara foi tratar com o meu concorrente, agora eu tenho que resolver o problema, tenho que consertar algo que o outro fez que não estava tão preparado quanto eu. Você deixa o seu paciente tratar com uma pessoa menos preparada que você, porque você não sabe fazer um orçamento científico 30K. O orçamento que leva você à meta mínima de 30 mil por cadeira. E por que eu digo mínima? Porque dá para fazer 40, dá para fazer 50. Mínimo, 30K é o mínimo que a gente vai correr atrás. Menos do que mínimo, a gente vai falar, não estamos sendo eficientes. Para mim, considerar estamos sendo eficientes, a gente precisa fazer pelo menos 30. E como você vai descobrir isso? Dia 4/4, eu vou fazer uma aula ao vivo, onde eu vou revelar, onde eu vou pontuar, onde eu vou te mostrar como você vai fazer um orçamento que vai te levar aos 30 mil por cadeira. Para você participar dessa aula, você precisa estar inscrito. Então aqui embaixo tem um link, onde você vai clicar, vai preencher e vai fazer sua inscrição. 4/4 não tem como esquecer, mas na véspera, eu ou a minha equipe vai enviar para você um link te lembrando da aula. Vai ser uma aula extremamente prática, prática mesmo, pouquíssima teoria, é aquela coisa assim, assisti e apliquei. No dia seguinte você vai estar aplicando e no dia seguinte você vai estar colhendo o resultado do que você aplicar. Então, fique atento, faça a inscrição para 4/4, não tem como esquecer 4/4, mas ainda assim nós iremos te lembrar. E o mais importante não é fazer a inscrição e muito menos participar da aula, mas sim aplicar. Se comprometa com você mesmo de no dia 5/4 você está aplicando o que você vai ver no dia 4/4 e você vai colher resultados imediatamente. Você vai ver imediatamente. Naquele dia, se você fizer 1 ou 2 ou 5 ou 10, quantos, se desafie. Marque todos os orçamentos que você puder marcar para o dia 5/4. Concentre os orçamentos do dia 5/4. Assista a aula dia 4/4 e você vai ver o resultado. No final do dia você vai ver o resultado do que você aplicou do dia 4/4. Então esteja inscrito. Não perca essa oportunidade, de verdade. É gratuito e é online.
Outras possibilidades não serão gratuitas, outras possibilidades não serão online, você vai ter que se deslocar. Essa é gratuita e você vai fazer do sofá da sua casa, sentado, de pijama se você quiser. Então não perca essa oportunidade, tá certo? E se esse conteúdo fez sentido para você, mais uma vez eu queria te pedir o like, queria te pedir que você compartilhasse com alguém, que você pode ajudar também com esse conteúdo, e que você tivesse inscrito no canal. Porque tem mais de 200 vídeos nesse canal feito para você alcançar os 30k, e todos os dias eu vou colocar um vídeo que vai deixar você mais perto dos 30k. Então não perca essa oportunidade, clique e preencha o formulário. Te vejo lá.